E olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo bom? Tudo certo? Nada resolvido. Sou eu, professor Luciano Misael, ou Misael. E hoje, na verdade, estou sem filtro, estou sem nada aqui, porque é um assunto sério. É uma aula, na verdade não é uma aula, né? Mas é um bate-papo, é uma palestra, vamos dizer assim, super interessante que eu venho convidá-lo a você assistir. Na verdade, a gente vai falar um pouco, né, sobre o acidente do Césio 137 que aconteceu em Goiânia, mas já faz muito tempo que aconteceu isso. Ok, mas até hoje tem uma série de fatos, uma série de curiosidades e principalmente o efeito ainda persiste, né, nas pessoas na qual aconteceu esse acidente radioativo. A gente vai falar disso. Além disso, vou falar um pouco também sobre coronavírus, né? Será que tem a ver, né, o que aconteceu lá em Goiânia com o acidente aí radioativo e o coronavírus aqui? Eu vou fazer um fechamento, vou fazer algumas análises disso. Na verdade, é uma palestra, na verdade, essa palestra, né, é um grande bate-papo com alunos do primeiro ano, com alunos do terceiro ano e dois excelentes profissionais, né, que é o professor Tiago Justo, né, o Tiago que é filósofo, que é sociólogo, que é psicólogo, vai falar um pouco, né, do ponto de vista social, psicológico e filosófico da coisa, a professora Aliette, química, né, engenheira química, que vai falar um pouco da química, né, da radiação que envolve aí que envolveu o acidente, e eu vou falar um pouco da parte biológica, né, dos efeitos biológicos da coisa. Então, eu venho convidá-lo a assistir, na verdade, um trecho não, um pedaço de um documentário de 20 minutos, produzido não por nós, mas por uma emissora que vai estar passando agora aqui, e logo após esse vídeo a gente comenta, a gente abre as discussões, tá bom? E é isso, fique aí com a gente, valeu, forte abraço, tamo junto, é nóis! O acidente, na realidade, ele começou em 1985, quando o Instituto Goiano de Radiologia deixou de existir. E apenas aquele aparelho que era usado em radioterapia, em quimioterapia, ele ficou ali. Segundo informações dos donos do Instituto, ele foi proibido de ser retirado de lá por uma liminar judicial. Aquilo ficou abandonado lá num local que só tinha uma parede, duas paredes e a coisa jogada lá. O aparelho com a cápsula de Césio estava aqui dentro dessa sala, logo aqui atrás desse aterro. Lá não tinha guarda vigiando, porque tinha um guarda vigiando antes, né? Aí disse que não estava recebendo, aí tiraram ele. Aí ficou abandonado. E claro que se você deixa um objeto de ferro pesado no local daquele, alguém vai querer usar aquilo para alguma coisa. Dali foi retirado, levado para a Rua 57 em um carrinho desses de mão usado na construção civil. Lá esse objeto ficou debaixo de uma mangueira do dia 13, que era um domingo, até no dia 18 de setembro. No dia 18 eles venderam lá para o Ferro Velho do Devair, na Rua 26A. O Devair, meu cunhado, comprou a peça, né, que continha o pó do Césio, e ficou passando mal lá com a peça dentro de casa. Eu observei que o Devair estava muito diferente. Ele estava com um bronzeado muito falso, muito forte, muito esquisito, sabe? Uma cor que não é cor normal. Olha, não é só isso. Eu não tenho paladar. Tanto faz colocar açúcar ou sal na boca, o gosto para mim é o mesmo. A Maria Gabriela trouxe um café e tal, a gente conversando ali. Quando ele me falou, mano, eu comprei um objeto que tem uma luz magnetizante, atraente, à noite, ela é muito bonita. Mas ninguém ligava uma coisa à outra. Então eu peguei um fragmentozinho daquele objeto, mais ou menos a metade de um grão de arroz, pus aqui na mão e fiz essa fricção. E aí um dia eu fui chamei meu marido de atenção, né? Eu falei, nossa, vocês são os irmãos muito unidos, seu irmão tá passando mal já há uma semana, você não vai lá. Aí ele foi visitar o irmão dele. Chegou lá, pegou, conheceu a peça, né?
E ele enfiou uma chave de fenda dentro dela e tirou um pouquinho do pó e levou para casa. E colocou no chão do quarto e a Leide, a Lucimar, tudo ficou brincando com aquilo ali, né, achando bonito. Quando eu vi, eu tive assim, uma sensação de pavor, medo, sabe? Aí a Leide foi e deitou no chão, no cimento, e ficou brincando com aquilo. A mãe dela estava preparando o jantar, cozinhando ovos. Ela veio com a mãozinha, evidentemente deveria ter partículas, né? Ela pegou um ovo cozido e ingeriu, comeu esse ovo. Fui tomar banho. Quando eu saí do banho, ela estava terminando de comer o ovo cozido com a mão suja. E uns 15 minutos depois, ela começou com crise de vômito. E alguma coisa me dizia que era algo sério, sabe? Mas no momento que ela estava passando mal, eu fiquei muito preocupada. Mas no outro dia amanheceu normal, brincando. A gente culpou o ovo que ela comeu. Mas só uns 3 dias depois que a gente foi saber realmente do que se tratava. Aí o Ivo foi na casa do Devair e também falou com ele. Falou, olha, tem gente falando que esse negócio aí é veneno, é radioativo. E isso pode estar causando muito mal, pode ser isso que está causando esse mal. Então eles foram ligando uma coisa à outra. Daí, na segunda-feira, a Maria realmente se convenceu de que ela deveria fazer aquilo. Ela deveria ir lá buscar a peça e levar para a vigilância sanitária. O Devair tinha muito amor por aquilo. Quando alguém falava para ele, esse aí está causando o problema, ele, não é isso aqui. Eu amava as pedras. Eu pegava a pedra e levava para fora. Depois, muitas vezes, cansei de tomar cerveja com um copo em cima daquela pedra. Nós convivemos junto, eu mais essa pedra 8 dias. Ou seja, ele era apaixonado. Tanto que ele deixou uma frase, entre aspas, eu me apaixonei pelo brilho da morte. Ele gostava daquilo ali. A Maria Gabriela foi buscar aquela peça para levar para a vigilância sanitária. Colocaram aquilo em um saco de estopa, jogou nas costas, né? O Guilherme levou aquilo de ônibus. Ônibus urbano, eles andaram mais ou menos 2 quilômetros até descer ali na Independência, na rua 6, setor aeroporto, 6A. E de lá foi para a vigilância sanitária, que funcionava onde hoje funciona o Centro de Assistência aos Radioacidentados. Como aqui já havia profissionais de saúde, imaginou-se que realmente tratava-se de uma peça que continha radiação. E constatou-se no mesmo dia, através de um físico nuclear, o Walter Mendes. Quando eu cheguei no gabinete do secretário de saúde, na época Antônio Faleiros, tinha agendado com ele uma entrevista sobre falta de vacina. O estado todo estava tendo um problema de falta de vacinas contra sarampo. E eu percebia o nervosismo todo dele e da equipe em função de ter esse problema e perguntei o que era. Aí ele falou para mim, não sei direito o que é, não posso nem gravar com você direito, mas a suspeita é de um vazamento de gás e tal. E eu perguntei onde é. E ele me deu o endereço, ele falou no Ferro Velho, tal, no setor aeroporto. E eu fui bater lá no Ferro Velho. A notícia que veiculava na tropa é que havia acontecido um vazamento de gás, que haveria necessidade de nós isolar umas áreas que estava contaminada com vazamento de gás. E chegamos no local, deparamos com algumas pessoas passando mal, nós mesmos, policiais, passando mal, com tonteira, com diarreia, outros com dor de cabeça, e achava que era problema corriqueiro, que era dor corriqueira. O Devair estava lá dentro, trabalhando, e ele que me recebeu. Estendi a mão para cumprimentá-lo e ele já tirou a mão. E falou que não ia me cumprimentar, pediu desculpas, porque ele estava com a mão machucada. E me mostrou a mão toda machucada. Na segunda-feira, a gente procurou o hospital. Aí foi o Devair, a esposa dele, que ele já estava muito ruim, eu já fui acamado. Ele pegava assim nos dentes, os dentes dele molinhos. Eu fazia isso no cabelo, soltava, sabe, aquelas mechas de cabelo. E aí a gente foi para o hospital lá para o HDT.
Aí, como ele estava bem ruim, já chegou e internou logo. O pessoal da CENEM já começou a chegar aqui à noite, daí desenvolveu todo aquele processo de pegar as pessoas contaminadas, isolar, levou um pouco para o Estádio Olímpico, um pouco foi para o Hospital HDT, o Hospital de Doenças Tropicais. Aí a Leides liberou. Aí tinha uma muretinha assim, eu pus ela em cima e ela ficou em pé e eu abraçado com as pernas dela. Aí acho que eles perceberam que tinha algo estranho e aí pediu para monitorar ela de novo. Aí monitorou de novo e não teve jeito, teve que levar ela para o hospital. Foi o último dia que eu vi ela, foi esse. Aí só vi ela depois que ela morreu. No Estádio Olímpico a Defesa Civil improvisou abrigos de barracas de lona para os primeiros abrigos das vítimas. Aí algumas eram levadas lá para o vestiário do estádio, era lavado com um jato forte de mangueira, uma vassoura com uma mistura que eles fizeram, né, de hidróxido de alumínio, vinagre, sabão, uma série de coisas. E assim ia lavando as pessoas e media. Aí, ó, que a costela ainda tem, lavava de novo, que é um processo muito horrível. Dali ia dando a sequência do monitoramento, levando as pessoas mais doentes para os hospitais, HGG, HDT e para o Rio de Janeiro, o Hospital da Marinha. Não me sai da cabeça, todas as vezes que eu vejo uma imagem, é da Leide, da menininha, e da Maria Gabriela, as duas embarcando para o Rio de Janeiro. Eu fui até o aeroporto, me despedi delas e falei até a volta. E dei um tchau para ela, ela deu um tchau para mim e elas não voltaram mais com vida, voltaram para serem enterradas. Né? Que eles chegaram lá no CRISA, falou assim para a gente que a gente tinha que ir lá, que tinha estourado um cano de gás, a gente tinha que ir lá porque estava correndo muito perigo para a cidade. E que todos os motoristas eram obrigados a ir lá com os seus caminhões para arrastar esse gás, esse rejeito. Então tinha que ir, o que enjeitasse aí era mandado embora sem direito a nada e o caminhão que a gente trabalhava era cedido para outro motorista que quisesse ir. E a gente saía mais ou menos na base de 2, 3 horas da manhã para não se encontrar ninguém na rua, para não chegar perto desses caminhões. Aí a gente estava como inocente, né, nessa parada aí, arrastando a morte sem saber que a gente estava sendo, né, ameaçado. Eu fiquei em contato com o pessoal que trabalhou lá. Nós ficamos tudo junto, tudo junto no alojamento só, tudo misturado com o outro. E o trem era perigoso, a gente não sabia nada que era perigoso. Para isolar ninguém chegar. E o povo queria chegar, porque a gente estava arriscando. Assim, gente, vocês não podem chegar, nós não sabemos o que é isso daí. Isso é coisa perigosa. O acidente com o Césio 137, ele foi também, principalmente, foi um acidente de informação, por falta de informação. Mesmo os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear não sabiam o que estava acontecendo. Os policiais que trabalharam na vigilância dos focos, os bombeiros que trabalharam com as vítimas, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo que trabalhou conosco, minimamente foram irradiados. No fim, depois de 10 anos, que deu sintoma na minha perna. Quando eu cheguei no hospital, que era para fazer os exames, quando eu fui para o médico para me examinar, quando eu falei para ele, e antes de examinar, ele falou para ele, não, isso não é radiação. Eu falei assim, doutor, mas o senhor não sabe? Aí ele falou assim, não, é radiação, vai ter que cortar a sua perna. E aí já mandou a moça que estava lá, atendendo lá, já mandou ela arrumar lá um quarto para me internar. Fomos convidados para descontaminar Goiânia, mas sabendo que é Césio. O que é Césio? Nós não sabemos. Porque chegava a marmita de almoço, você pegava e sentava em cima do tambor. Eu tenho foto em cima das caixas de rejeito, quer dizer, em cima da morte, eu estava lá em cima dos contêineres, sem saber que estava a morte ali dentro. Depois de alguns dias, é que eles começaram a usar algum tipo de EPI, algum tipo de equipamento de proteção. A gente vestia esse macacão, põe essa canetinha, se caso fosse
pegasse alguma radiação, essa canetinha pulava no bolso da gente, como se tivesse a gente pegando nela, ela pular. Aí a gente tinha que tirar ela, olhar de quanto de radiação estava. Começou a vir os médicos de fora, aí começou a explicar as coisas pra gente. Como eu sou curioso e conversador, aí eu fui informar o que era o Césio. Com 3 dias que eu estava lá, foi um jornalista lá, uma gravata branca, veio perguntar, e não podia falar, e eu falei. Isso aqui é mentira, não é vazamento de gás não, é Césio 137, mas sem saber. Daí já foi um grilho em cima de mim, um problema em cima de mim. Teve uma repercussão internacional muito grande aqui em Goiânia e a imprensa do mundo inteiro veio para cá. Eu acho que nunca Goiânia teve tanto repórter como teve aqui. Tem emissora de todos os lugares do mundo. Houve também uma histeria, as pessoas começaram a entrar em desespero com as mortes, porque as pessoas falavam, olha, esse negócio propaga pelo vento, as pessoas vão morrer. 23 de outubro, véspera do aniversário de Goiânia. Luto. Morrem 2 dos pacientes internados no Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. 26 de outubro, chegam os corpos das vítimas. A cidade para. Tumulto. Pessoas inocentes, que morreram inocentes, recebem pedras como flores. E no enterro delas, toda uma ignorância de apedrejar o túmulo, aquela ignorância toda. Elas pegavam pedaços de cruz, né, que são cruzes de cimento, jogava contra os caixões, contra o cortejo. As filhas da cidade, principalmente a Leide, que nasceu ali, não poderia ser enterrada ali. A mãe dela assistiu tudo isso. O meu pai, que estava lá com ela, também assistiu tudo isso. Ou seja, a família vendo o seu ente querido dentro de um caixão, sendo escorraçado daquela forma. Que eles fizeram uma manifestação muito agressiva, sabe, a reação deles. Eu creio muito em Deus, então eu acho que quando a gente nasce, a gente já tem uma tarefa para cumprir aqui, mesmo que, né, levou um pedaço de mim, sofri muito, ainda sofro ainda, mas eu vejo assim. Os que foi motorista, carreteiro, caminhoneiro, pessoa de pá mecânica, pessoa do guincho, todos morreram, o caminhão Munk, todos morreram. Está escapando muito pouco. Eu, graças a Deus, eu ainda estou vivo, um milagre de Deus, mas só Deus sabe. O Baianinho morreu, que era um carregado geral, o Carlão, o operador, morreu. O comboieiro, chamado de Cardoso, morreu lá dentro. Você não sabe quantos graus de radiação ele morreu. Houve morte a curto, a médio e a longo prazo. Mais a médio e longo prazo. E o câncer atacou eles muito imediato. Teve um motorista nosso, eu acho que não passou 2 meses, que era um motorista de um caminhão trucado. Não passou 2 meses, ele morreu. A gente perdeu o direito de ir e vir, a gente perdeu o direito de trabalhar. Eu tenho certeza que elas não estão bem como merecem estar. Eram todas muito pobres, muito humildes, careciam muito de assistência e proteção. Então, muitas famílias se desestruturaram para isso. A maioria dessas pessoas convivem e sobrevive com apenas um salário mínimo. Aqueles que recebem do governo estadual, nem um salário mínimo porque hoje essas pessoas recebem R$ 788, ou seja, é o salário mínimo de 2 anos atrás. Eu gasto por mês R$ 1.268 de remédios todos os meses que eu tenho que comprar. Agora, para quem ganha salário mínimo, como que você vai sobreviver? Se nós somos cadastrados, é para que tenha direito ao IPASGA. É o que nós recebemos de assistência, medicamentos, esses outras coisas, nós não temos assistência. Lá na instituição que foi criada para dar assistência às vítimas, tem ótimos profissionais. Tem muitos médicos de várias especialidades, tem psicólogos, tem dentista, tem assistente social, mas não tem o principal, que é o medicamento. Isso é uma das coisas que mais nos revolta. E olha que nós temos ótimos médicos lá.
Não tem nem um cais aqui, ó, que tem os médicos bons que nós temos. Mas eles não podem comprar o remédio pra gente, né? Quem tem que dar é o governo. Cortou. Hoje eu teria que tomar 5 medicações de uso contínuo. Só estou com 2. Porque os outros eu não dou conta de comprar. A razão dessa demanda de medicamento estar reprimida nos últimos anos aqui no Centro de Assistência é exatamente porque nós saímos de uma situação da Fundação Leite das Neves que tinha autonomia financeira para disponibilizar qualquer medicamento naquela época, até 1999. E o que não está dentro da farmácia básica é o Centro de Medicamento do Juarez Barbosa, a Central de Medicamento de Alto Custo do Juarez Barbosa, exatamente se presta a isso. Evidentemente que depende de processos, né? Se tem alguma sequela que a gente pode dizer que existe com os radioespetados é do ponto de vista psicológico. Principalmente porque é difícil eles se desgarrarem do fantasma da radioatividade. Você tem a doença maior, é a depressão. Hoje nós sinto rico, nós sinto realizado com isso. Vocês têm interesse hoje de ligar para nós para ver como que nós estamos. Nós estamos mortos. Só falta enterrar. Já adultos que viveu a época do acidente, às vezes me falam, não, Oderson, o problema é que o governo fala que está tudo bem com vocês. Então, esse está tudo bem, a gente entende que o acidente acabou realmente. Só que não, o acidente não acabou. É triste, viu? Você não pode ficar à vontade, você entrar num restaurante, você sentar, almoçar com sua família, que o pessoal falava assim, não, você não pode ficar aqui não, rapaz. Você tem que bolar, aqui não é lugar seu não. Eu fui discriminado por um deputado. Quando eu fui dar a mão para cumprimentá-lo, ele pôs a mão no bolso, aí eu pulei nele e abracei. Eu percebi que ele estava com medo de mim, aí eu abracei com ele, ele tremia assim nos meus braços. Mas o preconceito sempre aconteceu, sempre acontece. Tem muita pessoa que fala que homem não chora. Mas todo homem chora. Ele chora quando ele leva um tapa na cara. Ele chora quando leva uma decepção dessa. E depois a exclusão. Você está no meio de um grupo, você sai dali, quando chega perto dos outros, o povo corre. É bom no César. Sempre, depois que acontece um problema, é que vem a fiscalização. Então a gente não construiu, nem naquela fase, acho que até hoje não construiu, a mentalidade de primeiro mundo, que é prevenir os problemas antes deles acontecerem. Há 30 anos aconteceu e ainda as coisas estão acontecendo aí e a gente não está vendo. Infelizmente, uma tragédia aconteceu que ela sirva pelo menos de alerta para que essas pessoas continuem tendo atenção médica, psicológica, psiquiátrica, em alguns casos também, com tudo que elas têm direito, porque elas foram vítimas. Vou falar pro restante aí dos alunos, né? Aqueles que quiserem ligar a câmera, por favor, ao invés de eu ficar olhando essas bolinhas malditas aqui na tela. Exatamente. Hoje eu não posso. Ah, hoje não pode, porque tá sem cabeça hoje. Não posso também. Hoje não dá. Ô, Luciana, sempre liga a câmera, você não faz nada pela gente, você só maltrata o nosso coração. Você sempre liga a câmera, Júlia? É bom saber. Ai, também, adorei saber, Júlia. Na aula de química você nunca liga a câmera. Nossa, Júlia, que a casa não caiu, ela desabou. Mas é porque, tipo, a aula do Luciano é a última, eu ligo, sei lá, 5 minutinhos e desligo. Ah, sim, existe um carinho especial pelo Luciano. Não, mas talvez por mim, pelo Thiago. A gente vai se vingar, Lié, que ainda tem 2 bimestres pela frente. Misericórdia. Gente, Tem quando eu ligar voltar a câmera, das não férias, tem eu como. ligo. Eu falo com vocês a aula inteira com a câmera ligada. Sem câmera, sem ponto, vai ser assim. Caraca, Luciana, calma aí, meu. E a câmera pra mostrar o rosto, né? A câmera pra mostrar o teto, mostrar o dedo. Não apela aí não, Luciano, não apela, por favor. Já apelei. Thiago, acho que a gente é muito bonzinho, né?
Eu Acho que a acho gente também. está precisando revisar nossos métodos aí, né? Eu gostaria que vocês continuassem bonzinhos. Eu adoraria muito isso. Ó, gente, vamos lá. Compartilhar aqui a tela. Estou compartilhando? Tá. Então, esse é o Parque Estadual Thelma Ortega Badias, de Goiás. Ele fica próximo a Goiânia. Esse montinho, esse morro aqui, alguém sabe me dizer o que que é? É tipo aquele negócio lá em Chernobyl que é... Putz, esqueci o nome. Ai, fugiu a palavra agora. É aquele negócio com um É monte de usina, tonelada de É uma ferro usina? pra meio que tampar o negócio do césio radioativo. Esqueci O o nome. negócio, Sarcófago. é isso Um aí. sarcófago. Sim, sim. É Cemitério do isso daí. Césio. É o cemitério do Césio, é isso. Tem mais de 6.000 toneladas de lixo. Ele isso foi levado para lá antes dessa data, mas ele foi criado legalmente por uma lei em 26 de dezembro de 95. Ele possui 166 hectares. Aqui é um morro aqui no fundo, certo? E essa é a cápsula. O prof, mas nesse tempo não, eu não entendi uma coisa. Tipo, o cara achou, tipo, depois lá que ele pegou naquele lugar, naquele galpão que tava, sei lá o quê. Ele, tipo, vou levar pra casa, sem saber o que é, tipo... Então, a ideia é extrair o chumbo. Eu coloco a Eu fiquei meio presença... confusa. É porque o negócio é tipo ferro velho, entendeu? O cara, ele Uhum. viu um equipamento de metal parado, né, largado, e ele é como se fosse um carrinheiro, né? Então o cara passou, viu aquilo, largado, tipo, vou pegar e vou vender. Né? Como É se que nem fosse- os caras do documentário falaram. Além de ser um acidente radioativo, foi um acidente de informação também. Porque ninguém sabia o que era. Sim. Ele não sabe, tá, entendi. Fiquei meio confusa nisso. E aí, quando provavelmente começa a desmontar o equipamento, né, para começar a vender as peças, é que eles se deparam lá com a pedrinha de Césio, lindinha, maravilhosa. Existia um instituto de radiologia. Luciano, você vai falar mais sobre o instituto? Não. Então, existia um instituto de radiologia, ele é desativado. Estou vendo aqui minha colinha. Ele funcionou de 1971 a 1985. Nem eu era nascida quando ele foi desativado. E passa 2 anos, isso é transferido para outro local e simplesmente o equipamento é abandonado lá. Eu já vi uma reportagem que existem algumas pessoas que foram responsabilizadas, que eram funcionários, que eram responsáveis. Uma pessoa diz, não, o equipamento foi transferido e a gente não sabe como ele saiu, mas enfim, era um equipamento de radiologia e o pessoal que pegou da reciclagem, tinha interesse em vender o chumbo, certo? Para isso eles tinham que desmontar. Você vai vender reciclado, quanto melhor. Aliette. Estou aqui. Só que você falou da responsabilização, a pena foi de prisão em regime aberto e depois foi convertida em serviço comunitário, então foi uma responsabilização bem branda. E, enfim, obrigada, Thiago. E daí eles começaram a desmontar para ir vendendo as partes e tentar valorizar o máximo possível o achado deles nas vendas aí da reciclagem. E tinha essa cápsula, eu queria alguma coisa. Vocês percebem que essa cápsula é pequena? Sim. Sim. 19 gramas é muita coisa? Alguém vai na padaria comprar 19 gramas de mussarela? É pouco. Muito pouco. Tinha 19 gramas de césio. De cloreto de césio. 19 gramas de cloreto de césio gerou mais de 6.000 toneladas de lixo radioativo. Caraca. Então, sinistro, né? O que tinha nesse lixo? Aproximadamente 50 veículos, 9 casas totalmente demolidas, 45 ruas inteiras que foram arrancadas,
árvores, roupas, fotografias, utensílios domésticos, animais que tiveram que ser sacrificados. Uau, essa daqui são casas que foram demolidas. O acidente, na escala internacional de acidentes nucleares, ele está localizado aqui como um acidente de risco número 5, um acidente com risco para fora da localidade. A escala aqui, quem bate em número 7, Chernobyl, Fukushima, certo? E é o maior acidente que ocorre fora de uma usina nuclear. O acidente poderia ter sido maior. Tem um momento do documentário que era uma família, né, várias pessoas da família envolvida que falam, minha cunhada, a Maria Gabriela, ela começou a desconfiar que era o pozinho de brilho azul. Eles levam isso para a vigilância sanitária, e isso fica ainda 2 dias abandonado em cima de uma cadeira. Ninguém dá a mínima, assim, ainda falava de gás, as pessoas foram encaminhadas para tratamentos incorretos, só foi identificado realmente do que se tratava e bateu o martelo quando o Walter Mendes Ferreira, que é um físico, ele determinou os níveis de radiação, e o que também permitiu que as medidas de remediação corretas fossem aplicadas. Eu acredito que fala no documentário, não tenho certeza, que o corpo de bombeiros pensava em soltar aquilo no corpo de rio. E aquilo quase foi eliminado de uma maneira completamente incorreta, e esse acidente teria atingido uma proporção maior ainda. Aí, falar um pouquinho sobre o cloreto de césio. O sal de cloreto de césio, encontrado na natureza, ele é usado para um monte de coisa, preparação de vidro, telas de tubos de raios catódicos, fabricação de água mineral, cerveja, repelente, soldas. Estão chocados? Mais ou menos. Mais ou menos. Primeiro ano, lembra quando a gente estudou isótopo? Sim, sim. Sim. O terceiro ano está com isso fresco. Isso é a diferença de um isótopo para o outro. O isótopo 133 do césio, ele é estável, ele não emite radiação. O problema é o isótopo 137, que é usado em equipamentos de radiologia, e que ele é instável, que ele emite radiação, e que era o componente, existe uma fração muito pequena do 137 encontrado na natureza, ele é obtido a partir das reações de transmutações, que a gente estudou lá com o terceiro ano. E aí, por quanto tempo vocês acham que vai parar de emitir radiação, toda aquela montanha? Pô, vai demorar um pouquinho, né? Sim. Tipo uns 70 anos. Umas décadas aí. Então, aqui, para o terceirão, que a gente estava estudando as reações nucleares, o césio 137, ele emite radiação beta, e toda emissão beta, ela é acompanhada de radiação gama. O tempo de meia-vida dele é de aproximadamente 30 anos, o que quer dizer, a gente tinha lá 19 gramas, agora lembrando que isso é um pó, e isso foi espalhado em todos aqueles objetos, enfim, era uma coisa que estava contida, pequenininha, e foi espalhada em casa, nas ruas, nas roupas, as pessoas comeram. Então, ao longo dos anos, a cada ciclo de meia-vida, a quantidade desse material radioativo vai caindo pela metade. Passa 30 anos, a gente vai ter 9,5 gramas, passa 60 anos, 4,75, mais 90 anos, né? E isso vai decaindo aos poucos. Eu li uma previsão do César Luiz Vieira, que é um supervisor de radiodivisão. Ele diz, eu achei a estimativa dele bastante pessimista, até porque o parque ele foi pensado para 300 anos. Ele diz que o risco completo de radiação só deve desaparecer em pelo menos 275 anos.
Eu vi outras reportagens que falavam que os níveis já caíram bastante, tem até uma série de questões que passa pela biologia, mas enfim, eu achei uma das previsões mais pessimistas, 275 anos, tem algumas previsões mais otimistas também. É isso. Alguma pergunta? Não, nenhuma. Tá. Acho que eu passei voando por esse slide. Esse é o cloreto de césio. Ele é muito parecido com sal de cozinha, só que à noite ele emite essa luz que o pessoal fala que ficou apaixonado por ela. Até eu fiquei, que bonita. É bonito mesmo, né? Pessoal que começou a estudar radioatividade, química nuclear, o pessoal fica meio apaixonado mesmo, assim. Os primeiros cientistas. É isso. Lu, tô passando a bola. Legal, prof. Beleza. Então, eu falo quando eu vejo isso, né? Isso me lembra, acho que a maioria dos alunos sabe, né? Acho que eu já contei a história, pelo menos para a aula quando eu falo de algas, né? Que eu tive uma experiência, né? Com algas bioluminescentes, né? As noctilucas, que elas brilham no escuro. Então, quando você está na água, assim, você passa a mão na água, aquilo ficava brilhando, né? Ficava uma coisa meio psicodélica, assim, de bonito. Uma das coisas, claro, que se passou na cabeça, assim, passou rápido, né? Era poder ser algum meio, sei lá, radioativo ali na água, por isso que estava brilhando daquele jeito. Mas aí depois, né? Acabei entendendo aí que era o organismo que fazia. Então, dá para entender quando a gente pensa, né, em situações em que você tem uma pessoa de baixa renda, né, com um baixo grau de escolaridade e tudo mais, quando se depara com uma coisa desse jeito, é claro, né, que não vai passar na cabeça dela que é um produto tóxico radioativo que vai causar algum problema. Na verdade, acho que é bonito, porque é bonito. E aí é que entra o grande problema, né, da questão, né, cadê, deixa eu colocar aqui. Eu nem tinha feito o slide, né? Falei, vai ser um negócio mais, né, informal. A Eliette veio com slide aí, falei, não, tem que fazer um slide, então, bonitinho aqui. Lu, Oi. licença, a Lígia, ela tá na reunião, será que ela quer dar algum recado? Achei uma imagem bem simples e interessante que mostra pra gente um efeito da radiação. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, não só das aulas de radiação, mas nas aulas de biologia aí que a gente comenta, é que tudo, cara, tudo que existe ao nosso redor emite radiação, ponto. Você emite radiação, né, esse carregador emite radiação, o computador, tudo emite radiação. Algumas coisas no nível maior, outras no nível menor. Porém, tudo que nos cerca, essa radiação, ela está num nível muito baixo, né, um nível em que se você faz aí a medição, são níveis que não, na teoria, eles não são mutagênicos ou nada do tipo. Apesar de existir uma série de estudos, né, de pessoas que passam várias horas na frente de computadores, de máquinas muito gigantes, pessoas que dormem com o celular embaixo do travesseiro, né, porque não desgruda do celular, pode ter, né, a longo prazo, uma tendência de gerar algum tipo de mutação. Por quê? Porque isso aqui emite radiação. E aí o problema da radiação ela pode afetar a curto prazo, como ela pode afetar a longo prazo, né? É claro que quando você é exposto a uma radiação, uma quantidade muito grande, né, isso vai gerar um dano no seu corpo de uma forma muito mais rápida, né? Agora, quando você é colocado a exposição em parcelas muito pequenas, isso às vezes pode aparecer em você algum problema lá na frente. E é só, antes de entrar no problema aí do césio, se você pensar, não sei se vocês sabem, mas o profissional que trabalha com radiologia, eu só sei disso porque meu pai, uma das faculdades que ele fez foi de radiologia, o tempo de aposentadoria é menor. Não é porque o tempo de aposentadoria é menor para quem trabalha nessa área de imagem, porque está exposto diariamente à radiação, mesmo que em doses pequenas, doses menores, mas é aquilo, são porcentagens diárias que vai recebendo de radiação, e isso a um certo prazo, né,
pode gerar algum dano, algum problema no corpo. Lembrando que cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo, né? Cada um vai reagir e responder de uma maneira diferente, né? E é por isso que, por exemplo, não sei se vocês já viram, quando você vai fazer um raio-x, por exemplo, tem uma placa lá gigantesca de que se você está grávida, né, você tem que avisar lá e às vezes você nem pode fazer o procedimento. Por quê? Porque assim, o raio-x, né, ele vai emitir um certo nível de radiação para fazer uma imagem aí do seu osso, né, da sua estrutura. E essa imagem, né, essa radiação, ela passa por todo o tecido mole do corpo. E ela meio que fica presa no tecido duro, que é o osso, e é o que você reflete lá, né, como se fosse uma imagem, acaba refletindo isso na imagem do raio-x. E essa radiação que atravessa coisas moles, ela também pode atravessar o feto, né, a criança que está em desenvolvimento. E aí, ali, na criança em desenvolvimento, é que a gente tem aquele momento de mitose. O que é a mitose? Aquelas divisões celulares, né, em que o corpo está se multiplicando, produzindo uma quantidade gigantesca de células, porque tem um organismo se desenvolvendo. E, às vezes, uma dosezinha muito baixa de radiação que afeta uma célula já pode gerar uma alteração gigantesca no corpo. E aí, só para você ter uma ideia, né, então, coloquei essa imagem aqui mostrando, bem, de forma um pouco mais simples, resumida, isso que eu falei, toda a radiação atravessa a pele, né, atravessa os tecidos moles, e que nesse momento que ela atravessa, né, que ela penetra pelos órgãos, ela pode afetar determinados órgãos, né, tem órgãos que são mais sensíveis do que o outro, mas na verdade não altera o órgão, né, na verdade a gente tem que lembrar que a radiação, ela vai onde? Na célula, no núcleo celular, que é a parte mais importante que temos aí em qualquer tecido, né, em qualquer célula do corpo é o núcleo, porque é o local que tem o quê? DNA. E o que é o DNA? Quem lembra aí das aulas? Isso, primeiro ano já viu, segundo ano já viu. O que é o DNA? Isso. Qual a importância do DNA? Material genético, né? Material genético, qual a importância dele? É ele que carrega nossas características, tipo, o que difere cada um. Lembrando que é no DNA que eu sempre falo, ele é um grande livro de receita. É no DNA que tá lá as informações de como que constrói tudo dentro de você, desde o teu fio de cabelo até a unha do dedão do pé, né? Porque é ele que vai determinar toda a produção de proteína, né? Então, a síntese proteica, né, que o nosso corpo é feito, é graças ao DNA, ponto. E se a radiação ela vai e ela altera o DNA, aí a gente tem algumas complicações. Aí eu vou pedir desculpas, mas quando a gente fala em mutação, as pessoas sempre acham que, né, que uma mutação é simplesmente crescer um outro braço, crescer alguma coisa do tipo, ou dar um câncer. Não, ela pode gerar coisas muito feias, muito horrendas, né? Por exemplo, aqui, ó, a criança aí, a deformidade na formação dos dentes, né, da carga dentária dessa criança. A gente tem, por exemplo, crianças, é claro que essa imagem aqui é do acidente de Chernobyl, né, mas só para a gente ter uma ideia, que, como a Liette falou, a radiação pode ficar no ambiente por muitos anos, né, por isso que gerou aquele monte de lixo, meio que tirou tudo que poderia estar contaminado, colocou dentro de um lugar, isolou, porque um simples objeto que emite uma radiação muito intensa, ela vai ficar naquele ambiente, pode gerar problemas a longo prazo. Então, crianças podem começar a nascer com deformidade, né, não só ósseas, mas no órgão, como a gente vê aqui, ó, é a imagem da época lá, do rapaz que mostrou no filme, aí, do senhor que mostrou no filme, quando ele simplesmente colocou só um grãozinho, né, ele falava, foi um grãozinho que eu coloquei de césio e eu esfreguei, se você reparou no vídeo, a mão dele hoje tem uma bola preta e o dedo que ele usou para esfregar ele perdeu, né, teve que amputar, teve que arrancar. E essas são imagens da época das pessoas transportando a radiação, olha só, transportando em tonéis, galões aí de metal, uma coisa que não é nada isolante, né, as pessoas estão aí vestidas e tudo mais, mas a gente sabe que mesmo nessa situação, todo mundo que ficou exposto, mesmo que num período muito curto, teve alguma sequela, né, em relação à radiação. E aí eu volto a dizer, algumas pessoas são mais sensíveis,
essa sequela veio antes, outras pessoas são mais resistentes, essa sequela veio depois, né? Como mostra lá o senhor que teve a perna amputada depois de 10 anos por conta do efeito da radiação. Tá, mas e daí? O que que acontece? Peguei um exemplo muito simples aqui de uma mutação que ocorre no DNA, né? Então, por exemplo, eu tenho uma fita minha lá de DNA, né? As minhas bases nitrogenadas, citosina, timina e citosina, lembrando que o DNA está lá, lindo, maravilhosamente bonito, e aí quando vai fazer o momento de transcrição, é o momento que vai produzir a proteína em que entra o RNA mensageiro no meio, né, que ele vai fazer a cópia dessa fita de DNA, então, ó, lembrando, né, se é citosina, ele vai colocar aqui a guanina, se é timina, ele vai colocar a adenosina, a citosina vai colocar a guanina. E aí essa sequência, essa fitazinha simples do RNA, quando chegar lá no ribossomo, vai produzir uma proteína específica, nesse caso aqui o glutamato, e o glutamato nessa situação é uma proteína que vai entrar na composição da nossa hemácia. Bom, isso é uma mutação em um único gene, né, em uma única característica. Agora, com uma radiação, por exemplo, ela pode alterar uma única base nitrogenada, né? Então, ao invés aqui, ó, de mexer no DNA, né, citosina, timina e citosina, uma letrinha que eu mudei, uma molécula que eu mudei, por exemplo, coloquei aqui uma adenosina ao invés de timina, lá no processo de transcrição, de formação da nossa proteína, vai criar já uma proteína diferente, ao invés de criar glutamato, vai criar uma valina. E essa valina, por exemplo, na hemácia, é a responsável em gerar a hemácia na forma de foice, né, na forma de vírgula, que dá, né, a doença de anemia falciforme, por exemplo. Então, repara, isso aqui foi uma única base nitrogenada que aconteceu, né, essa alteração, essa mutação. Agora, imagina a pessoa que passou material radioativo por todo o corpo, a pessoa que ingeriu o material radioativo, a pessoa que ficou sentada em cima daquele material radioativo. A quantidade de moléculas, né, a quantidade de alterações no DNA é muito grande. E lembrando que mutações, né, a gente sempre fala que tem 3 tipos. Uma mutação pode ser favorável, quando ela surge uma característica boa para o corpo, né, por exemplo, sei lá, o perder a cauda, né, no momento da evolução aí. Então, hoje a gente não tem cauda, para a gente é uma coisa teoricamente favorável. A mutação ela pode ser indiferente, ocorre a mutação, mas a alteração da proteína continua sendo sempre a mesma, então não teve tanta alteração assim, ou uma mutação negativa, né, quando eu altero as proteínas e essa alteração de proteína é que vai me dar toda uma deformidade, todo um mau funcionamento da célula. E um monte de células funcionando de forma errada, a gente tem nada mais, nada menos do que cânceres. Então, o câncer, ele é uma alteração a nível DNA, que repercute na célula, e a célula acaba, quando ela vai se reproduzir, ela produz outras células defeituosas, e assim a gente tem um câncer, infelizmente. Tá? Então, era um pouco disso, né, que eu queria comentar com vocês. Relembrar. Fala, Ti. Boa tarde. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Em primeiro lugar, obrigado ao Lu e à Aliette, aprendi pra caramba. A minha contribuição vai num outro sentido. A gente vai pensar sobre interesses econômicos, políticos, que favoreceram essa tragédia e trouxeram consequências que até hoje são sentidas pelas pessoas daquela região. Em primeiro lugar, eu já conversei bastante com os alunos do primeiro ano, né, o nosso conteúdo desse bimestre, o terceiro ano já viu isso bastante comigo também, a importância do desenvolvimento do conhecimento racional no mundo ocidental, e especificamente quando a gente chega no período do Renascimento, a ciência começa a se desenvolver enquanto ciência, né? Surge o que a gente chama de ciência moderna, e a filosofia se encantou muito com isso. Reconheceu a importância da ciência para a história da humanidade, para explicar os fenômenos da natureza, os fenômenos sociais, de uma maneira lógica e, portanto, confiável.
Então, a partir do Renascimento, a ciência ganha uma baita de uma potência, inclusive num sentido filosófico, o apoio da filosofia ao desenvolvimento da ciência. Porque vocês sabem que antes o conhecimento racional ele era restrito à filosofia, a gente já conversou bastante disso, né? A biologia, a química, ela era produzida por filósofos. O primeiro cara a falar em átomo, ele era um filósofo, ele era um pré-socrático. Enfim, a partir do Renascimento que a ciência começa a se separar da filosofia, a ganhar uma autonomia, a ganhar um método próprio, e a filosofia a se encantar com isso. No século XX, surge um filósofo, o primeiro ano ainda não estudou, o terceiro já estudou comigo no ano passado, chamado Karl Popper, que ele defende a ciência, mas ao mesmo tempo ele busca reconhecer os limites da ciência. Na visão de Karl Popper, a gente tem que entender que a ciência ela nunca é definitiva e ela nunca deve ser definitiva. O cientista ele não deve acreditar que porque ele fez inúmeros testes, experimentos, ele chegou numa verdade absoluta. A ciência ao longo da história pode progredir e para isso toda teoria precisa estar aberta a questionamentos o tempo inteiro, porque quando uma teoria é derrubada, significa que apareceu uma teoria melhor e a ciência está avançando, a ciência está progredindo. Um breve resumo de Popper. E ele diz que essa abertura é importante para o cientista. O cientista que fica focado só em verificar aquilo que ele já sabe é um cientista que não traz ganho nenhum para a ciência. O bom cientista é aquele que abre a sua teoria para ser atacado. Ele chama isso de método da falseabilidade. Então vou ler uma citação para vocês. A história da ciência, como de todas as ideias humanas, é uma história de sonhos irresponsáveis, obstáculos e erros. No entanto, a ciência é uma das poucas atividades humanas, talvez a única, em que os erros são criticados de forma sistemática e muitas vezes, ao longo do tempo, corrigidos. Então, Popper ele foi um cara muito importante no século XX, porque o que ele diz é a ciência não é perfeita, a ciência tem falhas, a ciência progride ao longo da história e ela não é detentora de uma verdade absoluta. Mas o diferencial da ciência é que ela está aberta às críticas e ela melhora com essas críticas. É por isso que o Popper ele vai defender que, apesar de todas as imperfeições da ciência, nós deveríamos basear as nossas decisões a partir de critérios científicos, a partir de critérios racionais, usando a nossa inteligência. Por que eu estou falando isso tudo? Porque não foi isso que foi utilizado nessa situação desse desastre que aconteceu em Goiânia. Ao invés dos protocolos científicos serem adotados para o descarte adequado desse equipamento que não estava sendo utilizado, não foram os interesses científicos que foram privilegiados, mas sim os interesses econômicos. Eu fui pesquisar um pouco, né? O meu conhecimento é da área de filosofia, sociologia, então para participar dessa discussão precisei pesquisar um pouco sobre a situação, e eu vi como o processo de descarte de equipamentos que comportam elementos radioativos, peço para o Luciano e para a Aliette me corrigirem se eu estiver errado, mas é um descarte caro e burocrático, porque você precisa acionar um órgão responsável para isso, que é o CNEM, né? Comissão Nacional de Energia Nuclear, você precisa informar que quer fazer o descarte, aí você pede autorização, essa autorização acontece, aí você agenda o momento do descarte, você precisa colocar num recipiente adequado, colocar num carro adequado, levar, é caro. Mas, cientificamente falando, é o protocolo adequado de se fazer. Aliette, quer completar alguma coisa? Eu vi que você abriu o microfone. Eu queria, Thiago. Tem, por exemplo, a gente tem em Angra dos Reis as usinas nucleares. Rio de Janeiro não tem um lugar para depositar lixo nuclear, então tem um embate que eles querem mandar para Goiás, e Goiás não quer receber. Então, toda essa questão de burocrática, assim, de onde colocar o lixo nuclear. Exatamente. Então, existem os protocolos científicos, vamos voltar para Popper. A ciência não é perfeita, a ciência não é detentora da verdade absoluta, a ciência progride ao longo do tempo, porém, a ciência, por estar aberta a corrigir os seus erros, ela ainda é a forma mais segura da gente lidar com o mundo. Por isso que Popper vai dizer que nós deveríamos nos basear em critérios científicos. O protocolo de descarte não é um mero luxo, é um protocolo científico. Como por interesses econômicos
esses protocolos científicos não foram cumpridos, esse descarte foi feito de maneira inadequada, o equipamento simplesmente foi abandonado. E as pessoas, e é muito mais fácil, gente, a gente culpar a vítima, né? A vítima do que o responsável. Ah, mas por que foi mexer naquilo? O que viu? Veja, a pessoa não tem conhecimento a respeito daquilo, como o Luciano explicou, ia vender, né? Era um catador, um material que poderia gerar dinheiro, poderia gerar renda. Aí vê aquela areia que brilha, é bonita e tal, a pessoa não tinha um conhecimento a respeito daquilo e não era obrigada a ter. Quem tinha conhecimento e era obrigado a fazer, não fez. Portanto, o responsável pelo que aconteceu não são as vítimas que foram curiosas, elas foram curiosas, repito, por desconhecimento. Os responsáveis são aqueles que, conhecendo o que a ciência diz, conhecendo os protocolos científicos, se omitiram. E aí nós temos inúmeras consequências. Não trouxe imagens pesadas como a do Lu, apesar de achar super importante, mas uma dessas consequências é a morte. Uma dessas consequências, né? Porque foram várias. Milhares de pessoas infectadas, inúmeras pessoas que morreram, mas essa menininha de 6 anos, chamada Leide, que ela não só brincou com o Césio 137, mas como apareceu no vídeo, depois com a mão contaminada, ela pegou na comida, foi comer a comida, ingeriu essa substância e foi uma das primeiras a morrer. Acho que até a primeira. Olha só a tragédia pela irresponsabilidade de não se ouvir a ciência. Eu repito, não é endeusar a ciência, mas é entender que os protocolos científicos eles foram construídos a partir de determinados critérios que são necessários ser cumpridos para a segurança das pessoas. Eu vou fazer um paralelo com o tempo atual, só para vocês pensarem um pouco. Será que protocolos científicos só foram descumpridos nessa situação? Ou, hoje em dia, as pessoas continuam defendendo coisas que são indefensáveis, que não são cientificamente demonstradas? Se a ciência, a partir dos testes, a partir dos experimentos, diz que uma medicação não demonstrou resultados confiáveis no combate de uma doença, na verdade, pode estar produzindo resultados opostos aos esperados. As pessoas podem morrer por conta dessa medicação. Quais são os interesses envolvidos na insistência de algumas pessoas de dizerem que essa medicação deve ser utilizada? Quando os interesses científicos são deixados de lado em nome de interesses ideológicos, interesses econômicos, a gente viu o que aconteceu, por exemplo, em Goiânia, e essa história pode se repetir com outras configurações no tempo presente. Por isso que é importante a gente ter esses conceitos aí em vista, né? Bom, uma segunda questão que eu queria pensar junto com vocês. Então, pensamos a importância da ciência, como que o desprezo a isso pode trazer consequências muito perigosas. Uma outra questão agora, indo mais para o campo da sociologia, é a situação dos trabalhadores. E aí eu vou trazer para vocês um autor extremamente polêmico, amado por um, odiado por outros. Meu objetivo aqui não é fazer defesa nem apologia, mas é um autor que as duas séries já viram, primeiro e terceiro ano, que é o Marx. Uma citação do Marx, o Marx ele é o idealizador aí do comunismo, mas uma citação muito interessante dele é: o comunismo não retira a ninguém o poder de apropriar-se da sua parte dos produtos sociais, apenas suprime o poder de escravizar o trabalho de outrem por meio dessa apropriação. Eu já expliquei para vocês várias vezes que Marx ele não critica o trabalho, né? As pessoas que às vezes criticam as ideias de Marx... Ele critica apenas a exploração do trabalho. Não é? Perfeito, já falei isso uma centena de vezes, né? Mas porque as pessoas às vezes têm essa imagem do comunismo como, é comunista porque não gosta de trabalhar, é comunista porque é preguiçoso, é comunista porque quer ganhar no fácil. Essa nunca foi a ideia de Marx, né? Tanto que Marx, ele diz que o trabalho faz parte da condição humana, o ser humano transforma a natureza por meio do seu trabalho, o ser humano produz cultura por meio do seu trabalho. Marx, ele não era um crítico do trabalho, ele era um crítico da exploração do trabalho. A exploração de uns, ou melhor, da maioria da população, por aqueles que são os detentores dos meios de produção. Então, a grande crítica de Marx é isso, a essa exploração. E as pessoas que são exploradas precisam se submeter a condições extremamente indignas para que elas tenham o mínimo de condição de subsistência.
não estamos falando de luxo, não estamos falando de enriquecimento, às vezes nem de condições dignas, mínimas condições de subsistência. Elas precisam se submeter a esse sistema de exploração. E aí, eu trouxe para vocês alguns trechos de reportagens que eu li, que essas ideias se mostram aplicáveis. Veja só. O motorista conta que esteve várias vezes no local atingido para retirar o entulho, onde todos os rejeitos foram enterrados, trabalhando inicialmente com roupas comuns do dia a dia, achava que desempenharia uma tarefa rotineira. Viemos para cá sem saber de nada, nos mandaram falando que era um vazamento de gás. Só do terceiro dia em diante é que ficamos sabendo da gravidade do problema. Segunda citação. Entre as vítimas do acidente sobreviver está o pensionista e catador de material reciclável, Donizete, de 52 anos. Ele relata que trabalhou no ferro velho para onde o material radioativo foi vendido. Depois de 30 anos, conta que já sofreu 6 infartos, tem uma hérnia na barriga, infecções nos dentes e não consegue tratar. Última citação. No caso do grupo 3, que é formado por vizinhos e pessoas que trabalharam nos locais contaminados, como policiais militares, bombeiros e outros servidores, não foram reconhecidos como vítimas do acidente até 2002. Ou seja, muitas pessoas foram obrigadas a trabalhar. Vocês viram o relato do caminhoneiro, né, no vídeo. Então não são palavras retiradas da minha boca. Policial que, se não trabalhasse, crime de desobediência, bombeiro, enfim. Inúmeros trabalhadores foram obrigados a trabalhar, muitos enganados, acreditando que era um simples vazamento de gás, sem nenhuma condição de proteção, no começo, pelo menos, não tinha EPI, equipamento de proteção individual, e até 2002, essas pessoas que estavam no grupo 3 não eram reconhecidas como vítimas e, portanto, não eram indenizadas, não eram devidamente cuidadas pelo poder público. Vejam só a gravidade dessa situação, e é essa denúncia que o Marx faz. Olha a condição que o trabalhador precisa se submeter para conseguir receber um salário que lhe dê a possibilidade de subsistência. Pessoas que, por isso, foram obrigadas a trabalhar e que nem foram reconhecidas como vítimas, e que muitas foram contaminadas, e os efeitos apareceram ou em curto, médio, longo prazo. Muitas foram contaminadas e só em 2002 foram reconhecidas como vítimas. A terceira coisa importante aí, mais uma vez de sociologia para a gente notar, é o processo de exclusão social que essas pessoas sofreram. Veja, Thiago, Oi? posso falar um pouco de números de pessoas? Pode. Uma busca rápida fala em 4 vítimas, que são as vítimas que morreram imediatamente. Aí eu encontrei alguns dados que falam que até 2002, 104 pessoas já tinham morrido em decorrência dos efeitos da radiação. É uma estimativa de mais de 1.600 pessoas atingidas, e a grande maioria envolve muito a questão dos trabalhadores, que o professor Thiago está citando. Uhum. A terceira coisa muito importante, gente, a gente já estudou isso, é uma matéria de primeiro ano, né? O primeiro ano está comigo agora, a gente saiu agora desse tema, que é o processo de exclusão social que essas pessoas viveram. A gente já estudou que é papel da sociedade, das instituições, família, escola, Estado, inserir o indivíduo por meio do processo de socialização. A gente já viu isso. Quando o indivíduo está marginalizado, a gente entende que, claro, podem existir escolhas individuais que colocaram ele nessa condição de marginalização, de exclusão, de segregação, mas as escolhas individuais não são um fator exclusivo. A sociedade, de alguma maneira, sociologicamente a gente entende assim, a sociedade, de alguma maneira, falhou nesse processo de socialização, e por isso que esse indivíduo está na margem da sociedade, ou totalmente segregado em casos mais graves. A maioria das pessoas que passaram por esse acidente, elas já viviam uma condição de exclusão social por fatores econômicos, né? Eu fui ler um pouquinho mais sobre isso, a maioria das famílias viviam em situação de pobreza ou até de extrema pobreza. Então já eram pessoas em uma condição de exclusão social. Depois do que aconteceu, essas pessoas passaram a ser completamente segregadas. E eu queria que vocês pensassem um pouco na loucura que isso tudo causa na cabeça de uma pessoa. Passar por uma experiência de morte, enterrar pessoas queridas, viver
constantemente com a morte iminente, porque a pessoa não tem ideia do que a radiação pode acarretar num determinado espaço de tempo, e pior, sendo segregada, sendo vista como ou invisível, ou pior ainda, como algo indesejável pelas pessoas, de sentar num restaurante, não, você vai me contaminar, de não querer cumprimentar e tal. É por isso que os danos psicológicos, e aí eu não estou tirando a partir da minha cabeça, eu li o relato de uma psicóloga que atende essas pessoas, os danos psicológicos dessas vítimas são sentidos até hoje, por conta desse processo de exclusão social que essas pessoas vivem. Mais uma vez eu trouxe alguns relatos para não ficar no achismo aqui, tá? Além das consequências para a saúde física, a psicóloga acompanhou as vítimas, e aí ela vai fazer um relato. Uma paciente conta que quando tinha 14 anos, estava se preparando para fazer a festa de 15 anos, e o acidente caiu de paraquedas na vida dela. Tirou dela os pais, e ela diz que a vida nunca mais foi a mesma. Outra diz que trabalhava, estudava, aos 12 anos precisou sair da escola, do trabalho, não conseguiu se reinserir por discriminação, e acabou se entregando para as drogas e luta até hoje para sair. O acidente não afetou apenas as pessoas que tiveram contato com pó radioativo. Algumas foram vítimas de preconceito pelo simples fato de morar em Goiânia, local da tragédia. A desinformação e o preconceito levaram goianos a ouvirem comentários ofensivos e serem hostilizados em outros estados. Houve até quem perdesse o emprego ou fosse expulso de táxi devido à crença de que tudo e todos na capital estavam contaminados. Mais uma vez, né, jogando a ciência no lixo, porque os cientistas já diziam que não havia o risco, a partir do momento dessas pessoas espalharem essa contaminação, e esse processo de segregação dos contaminados e dos não contaminados, que até hoje traz inúmeros danos psicológicos aí para essas pessoas. Para terminar, qual seria o papel do poder público em relação a isso? Porque esses danos foram acarretados por conta de uma irresponsabilidade de um instituto privado, não era um instituto público, né? O Instituto de Radiologia de Goiânia era privado, mas qual seria o papel do poder público em relação a tudo isso? Eu elencaria 4 principais. O primeiro, prevenção. Se houvesse uma fiscalização rigorosa, o acidente nem teria acontecido, não é verdade? Esse equipamento não estaria na condição em que estava e não provocaria os danos que causou. Então, a primeira falha do poder público foi a falha relacionada à prevenção. A segunda falha do poder público foi em relação à atuação emergencial. Porque no momento que o acidente aconteceu, parece que teria um evento poucos dias depois, um evento acho que automobilístico, me corrijam se eu estiver errado, que traria inúmeros turistas para a cidade, e o prefeito decidiu esconder aquilo da população, disse que era um acidente simples de gás, decidiu esconder aquilo de todo mundo para que esse evento não fosse cancelado, ou seja, essa tragédia poderia ser ainda mais estrondosa, mais desastrosa do que foi, por conta da irresponsabilidade da prefeitura, que quis manter o evento com base na mentira, com base na falta de transparência. Os trabalhadores trabalharam achando que era um simples vazamento de gás, ou seja, a atuação emergencial promovida pelo poder público foi totalmente inadequada. A terceira coisa é a pós-venção. Gente, essa palavra ela é mais usada na psicologia, né? Pós-venção é o que eu faço depois que tudo aconteceu. Na psicologia a gente usa muito, principalmente para falar de suicídio, mas enfim, eu vou aplicar nesse caso. A pós-venção é aconteceu, e agora o que a gente faz? E mais uma vez a gente tem falhas do poder público, pessoas que teriam direito ao benefício não têm, o benefício é insuficiente até para comprar remédio, quanto mais para que essas pessoas tenham comida e tal. Ou seja, pessoas que foram vítimas de uma falha do poder público e da empresa privada com prevenção, com atuação emergencial, até hoje, algumas delas não têm direitos garantidos, mais uma vez, por falha do poder público. E uma quarta, a reinserção social. Porque, eu repito, se é papel da sociedade inserir o indivíduo, afinal, ninguém nasce pronto para a vida em sociedade, a gente aprende. Se eu não aprendi, a culpa não é só minha. Então, se é papel da sociedade inserir o indivíduo, é papel também da sociedade reinserir aquele indivíduo excluído. E o que o poder público tem feito nesse sentido? Para terminar, eu lembro um conceito de Aristóteles que a gente estudou. Um bom governo é aquele governo que se preocupa com o bem comum.
O mau governo é aquele em que o governante só se preocupa com os seus interesses ou com os interesses de alguns. Todo governo em que o governante se preocupa com os interesses de alguns é um governo corrupto, é um governo degenerado. Quando o governante se preocupa com o bem comum, nós temos uma forma pura de poder. O que será que nós temos nessa situação de Goiânia? É isso. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho. Uau! Adorei, Tô respirando um pouco. É legal essas aulas interdisciplinares que a gente, que é professor, também tem a oportunidade de aprender com os outros professores. Aprendi um pouco de biologia, de sociologia, filosofia e queria fazer um comentário aqui que eu tô me coçando. Nossa, o tempo voa. Faz, prof. Faz. Existe uma diferença entre você ser, eu já comentei isso com o terceiro ano, ser irradiado e você ser uma fonte radioativa. Por exemplo, você vai lá, faz... Quer falar sobre isso, Lu? Um pouquinho ou não? Pode falar, pode falar. Qualquer coisa, daí depois você acrescenta. Você vai lá, faz um exame radiológico, você vai passar pelo efeito, quer seja, você está tratando um câncer, ou se você for emitido a uma dose descontrolada, vai ter um efeito ruim, um dano para o seu organismo, e isso, mas você não vai se tornar uma fonte radioativa. Agora, algumas pessoas, por exemplo, acho que o Devair, que ele passa na mão, a Leide, quando ela pega e come o ovo, algumas pessoas que tiveram contato, aquilo foi para a corrente sanguínea, elas se tornaram fontes radioativas. No entanto, essas pessoas elas ficaram de quarentena, existe um tratamento, existe um remédio que você toma para você deixar de ser uma fonte radioativa. Então, cientificamente, não justifica o preconceito que existia em relação às vítimas, e também na hora do enterro, as pessoas não foram enterradas em caixão de madeira, elas foram enterradas em caixão de chumbo, exatamente porque pessoas como a menina Leide, que elas se tornaram fontes radioativas, por isso do cuidado com o procedimento. Era isso. E sendo hostilizados no enterro, né? Sim. Gente, vocês querem fazer algum... desculpa, Lu. Queria ver se eles depois têm alguma pergunta ou algum comentário. Não, deixa eles falarem. No final eu comento. Vocês não querem comentar nada? Perguntar? Eu só achei que tudo isso não teria acontecido nada disso se o Cassie tivesse o quê? Informações. Tipo, o carinha então. soubesse que aquilo era radioativo e pronto. Não teria nada dessa história toda. E o descarte adequado, né, Renata? Sim. Tem uma coisa, Renata. O equipamento ele deveria ter sido transferido. O Instituto mudou de endereço e tinha físico, tinha médico, um monte de gente, ele simplesmente... Resumindo, isso tudo não teria acontecido se as pessoas tivessem tido o quê? Mais informações e fizeram tudo certinho, essas coisas, assim. Porque olha tudo isso que aconteceu, gente, a menininha morreu, um monte de gente ficou, né, lá com uma coisa radioativa e tudo mais, então... Mais alguém? Também acho, prof. E informações corretas, né? E também, tipo, eu acho que é meio que aconteceu agora, sabe? Tipo, eu acredito, pelo menos, que muita gente já sabia do risco que poderia ser o corona e não cancelaram o carnaval. Então, eu acho que aquele cara que, tipo, falam que trouxe, né, o vírus da Itália, muita gente já devia estar contaminada e não sabia, porque era uma coisa que a gente achava nem que ia precisar, tipo, parar de ir pra escola, a gente achava que no máximo ia ter que usar máscara ou ficar, tipo, 2 semanas em casa. Enfim, eu acho que é mais ou menos, as pessoas não tinham noção da gravidade, que é o que acabou acontecendo nesse caso nuclear também. Sim. E o pior é depois que tem noção da gravidade, tem todas as informações, é continuar dizendo e fazendo sandices, né? Aí é mais grave ainda. Aí Sim, já não é mas desinformação, é falta de caráter.
eu acho que a culpa não é dessas pessoas, porque o que eu percebi é que, tipo, as pessoas que foram contaminadas, elas eram simples, entendeu? Elas não tinham Ah, é, não, tanto no caso, sim, estudo. aham, aham. E aí eu acho que acaba não sendo culpa da pessoa, entendeu? Eu acho que é uma questão toda estrutural e tal, de Sim. você não dar conhecimento, porque é muito mais fácil você meio que manobrar as pessoas, a gente conversa sobre isso em sociologia, né? Quando as pessoas não têm um conhecimento sobre o que é certo e o que é errado, tudo que você falar vai ficar fixo na cabeça delas. E Uhum. aí elas vão defender essa ideia até o final, porque é muito mais fácil as pessoas acreditarem em mentiras fáceis do que Uhum. uma verdade concreta, entendeu? É muito mais fácil as pessoas acreditarem, por exemplo, agora, nesse caso do corona, que tem um medicamento que vai salvar as pessoas, do que uma verdade, que a vacina vai demorar provavelmente mais um ano e que a gente vai ter que tomar cuidado. As pessoas Isso querem, às mesmo. vezes, eu acho que partir para o lado mais fácil, só que nessa partida, quem tem menos dinheiro, quem tem menos condição, acaba sendo mais prejudicado, né? Sim. A corda sempre estoura para o lado mais fraco. Ô, Júlia, não, só para ressaltar o que eu disse, não tem a ver com as pessoas mais simples, não é isso. O que eu digo é quando se tem conhecimento da tragédia já por aqueles que deveriam tomar alguma atitude e não o fazem, aí é nesse sentido que eu estou dizendo, né? E não das vítimas. Ao meu ver, nunca da vítima. A vítima precisa sempre ser colocada nesse lugar, no lugar de vítima, para que ela possa ser cuidada, né? O problema é que aqueles verdade. que deveriam cuidar, quando já sabem das possibilidades daquela tragédia e até como conter essa tragédia, continuam indo por um caminho cientificamente discutível. Eles É, deviam estar na cadeia, né? Que nem um negócio que aconteceu lá em Brumadinho, que nem, tipo, vários acidentes que a gente conhece e que, como são pessoas de um poder público que acabam tomando decisão, tipo, eu acho que é isso que a gente estava conversando no último módulo de sociologia. Quando você é escolhido para, tipo, comandar uma cidade, um estado ou um país, você tem que ter noção de que qualquer atitude sua pode modificar a vida de várias pessoas para sempre. é Então, verdade. que, tipo, óbvio que você vai ter consequências mais sérias, e é ter a coragem de assumir o que você fez, e nunca você vai agradar todo mundo, mas como que você consegue, tipo, deitar a cabeça no travesseiro sabendo que alguém morreu, tipo, a pessoa tá destruída, a pessoa sofre um preconceito na própria cidade e acabou com a vida da pessoa, né? É verdade. E você tá lá, tipo, você sabia de tudo e foi negligente. É verdade, Júlia. Mais alguém quer comentar para a gente encerrar? Aí o Lu vai falar. Mais algum aluno quer fazer alguma pergunta, comentar? Sejam sem vergonhas. Não? Ô Lu, você quer fechar? Só trazer acho que é um fechamento mais adequado, né, não só de refletir sobre tudo isso que aconteceu em Goiânia, é a gente refletir da situação atual, né, eu acho que é isso. Eu sempre falo, né, quando eu dou aula de microbiologia, que tudo aquilo, o que a gente mais, né, dentro da ciência, aquilo que a gente mais teme é aquilo que a gente não consegue enxergar, não consegue ver, né, os micro-organismos, por exemplo. E no caso, eu acho que da química a gente pode pensar na questão da radiação, né, que é uma coisa que você não enxerga. E trazendo isso pro mundo atual e fazendo um paralelo, né, lá com Goiânia, acho que quando a gente pega e fala, coronavírus, né, quando começou o surto do coronavírus, o como que, por exemplo, né, a falta de informação e o surto, né, quando você fala da doença, o como as pessoas se desesperaram a ponto de realmente parar, pensar, falar, não, é isso aqui ou não é isso aqui, né, e o que aconteceu lá em Goiânia, quando souberam, né, do vazamento, como isso repercutiu de forma negativa e todo mundo menosprezando e, enfim. Então é uma coisa que acontece atualmente. Como o Thiago falou do Popper, né, o filósofo Popper, que defende a ciência, e ele fala, a ciência ela não é perfeita, pelo contrário, a gente só vai ter uma resposta depois de várias tentativas e erros, né, para chegar naquilo.
E se a gente não pode, né, para situações que a gente não conhece, se a gente não puder confiar na ciência, né, para falar para a gente o que poder fazer ou não, a gente vai confiar em quem? Naquele que não é cientista, né, naquele que não se, que fala simplesmente do que da boca para fora. E mais importante ainda, né, pegando assim, o como a falta aí do conhecimento e a falta dos protocolos fizeram com que a radiação se espalhasse de forma, né, do jeito que se espalhou. E como hoje a falta de conhecimento de alguns, né, do conhecimento correto, porque aí que está o conhecimento disponível na internet hoje, se você colocar coronavírus, tem dos mais diversos, mas o conhecimento correto, ideal que você deveria seguir, esses são poucos, né, então a fonte que a gente está usando para entender a situação, ela é importante. E aquilo, como a falta também dos protocolos ideais, corretos, fez com que se espalhasse, né? E eu acho que principalmente vai caber a todos nós, né? Daqui a alguns meses aí, um mês, 2 meses, quando tudo voltar a ser o que é mais ou menos, né? Porque não vai voltar a ser do jeito que era, o como a gente não pode, de maneira nenhuma, negligenciar os protocolos que serão obtidos e passados, né? Porque aquilo, o não seguir, o não estar atento a eles, não é porque é legal ou não, mas pelo contrário, é para evitar um maior surto, uma maior problematização da situação e dos problemas, né, que possivelmente podem ter. Lembrando, né, que eu sempre falei desde o começo, quando tudo isso aconteceu, eu falei, é uma doença, pelo que a gente sabe, né, em relação a vírus, a bactérias e tudo mais, mas especificamente a vírus, é uma doença que, comparada a outras, ela não tem um nível de mortalidade tão alto, não tem um nível de mortalidade tão alto, mesmo a gente pegar, analisar dados, falar, dentro do Brasil, tantas pessoas morreram, mesmo sendo um número alto de pessoas, não é tão alto quanto comparado a outras doenças, ponto. Mas não quer dizer que nós possamos, aí, de certa maneira, negligenciar isso, né? Pelo contrário, porque por mais que nós, né, às vezes temos uma saúde e não seríamos vítimas do vírus, a gente tem que lembrar que ao redor de nós pode ter pessoas que serão, né, ou poderão ser, e aí a gente pode, né, pensando no paralelo da radiação com hoje, eu posso me tornar um veículo de transporte disso. Eu acho que ninguém aqui quer, né, ser um veículo da morte, né, pegar o tema aí do vídeo, mas nos dias atuais. Acho que é isso. Perfeito. Alguém? Arrasou. Sim, verdade. Alguém gostaria de comentar, falar algo? Extrapolamos um pouco do nosso tempo aí, né? Para mim, as explicações estão perfeitas. Então tá bom. Liette, quer falar? É isso. Lígia, quer comentar alguma coisa? Quero sim. Queria falar que, né, o quanto vários conteúdos específicos passaram de forma muito legal aí dentro de um acidente que ocorreu, e quantos temas podem ser trabalhados dentro de um único assunto, né? Vocês exploraram aí de forma incrível e sempre enfatizando essa importância aí do conhecimento científico, o quanto que os protocolos, o quanto tudo isso é importante em qualquer momento, né? O triste é a gente ver certas coisas, claro, não especificamente com radiação, mas em outras questões graves também, algumas coisas, algumas posturas se repetem. É por isso que a informação ela é muito importante para a gente pelo menos conseguir se posicionar e cobrar aí adequações no que deve ser feito. Adorei, viu? E o quanto essa interdisciplinaridade é legal, o quanto que às vezes esse formato remoto possibilita encontros legais assim. Adorei, estava aqui anotando, aprendendo várias coisas. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal aí do terceiro, do primeiro. Valeu. Obrigadão, amei também, gente. Acho que é isso, né? Eles daqui a pouco vão atirar
tomate na gente à distância, por causa do horário. Obrigada pela aula, prof. Obrigada, gente. Obrigada, Muito legal. Obrigada a todo mundo. Obrigado. Bom final de semana. Obrigado Tchau, Tchau, prof. Feliz falar novamente boas férias. Vamos Boas Obrigada, férias. Lu. grande beijo aí. Nos vemos daqui. Tchau, professores. E aí, curtiu? Gostou? Falei que ia curtir, falei que ia gostar. Só venho aqui para fazer o encerramento e pedir para você, por favor, me ajude. Deixe um like aí nesse vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. E, se possível, compartilhe, mostre para outras pessoas também, para que elas também possam se conscientizar, tá bom? Um beijo no coração de vocês, forte abraço e fui. Até mais. Hasta la vista. Adiós.